dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o programa Arrasta pra Direita Podcast, o programa da direita capixaba, o programa da direita Espírito Santo. Então, antes de tudo, vocês já sabem, né? Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações, os vídeos novos, né? Os cortes também que a gente sempre aí tá publicando no nosso canal e ajudar aí o crescimento desse canal que tem o objetivo de trazer informações, sempre um bate-papo legal, né, com figuras expoentes da direita no Espírito Santo, né, e quem sabe mais para frente teremos a oportunidade também aqui de conversar com algumas figuras aí do cenário nacional, viu? Mas você só vai saber disso se você estiver acompanhando. Então se inscreve aí no canal que vai ser muito bom. Hoje temos aqui a presença de uma pessoa muito especial e uma pessoa muito importante na luta da direita, na luta dos conservadores e principalmente na luta pela liberdade. Eu acho que essa pessoa que está aqui hoje, esse nosso convidado, é uma pessoa que podemos colocar como um dos símbolos de luta pela liberdade no nosso estado do Espírito Santo. E uma pessoa também que ganhou um título aí, né? Que é muito ruim esse título, mas foi o primeiro exilado ou asilado político depois da redemocratização. Você vê que depois da redemocratização nós temos um novo exilado político. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso aqui também hoje. Mas nós estamos aqui recebendo hoje o radialista Max Pitangui, esse preso político, esse ativista político também, aqui no nosso estado do Espírito Santo. E eu quero dar boas-vindas, né, ao meu amigo Max. Obrigado, Max, por atender ao convite, né, e dar suas saudações aí ao nosso público. É um prazer enorme estar aqui. Fico feliz pelo convite, agradecer a todos aí. E com certeza é sempre bom estar batendo esse papo sobre liberdade de expressão, sobre essa questão que nós estamos, esse regime que nós estamos vivendo no país hoje, né? Que nós sabemos que não está fácil. Infelizmente, esse título de asilado, de preso político, é um título muito pesado, mas é a nossa realidade. E a gente tem que enfrentar a realidade. Essa é a verdade. Nós temos que encarar isso daí. Não tem jeito, não tem como fugir disso daí. Nos últimos, acredito que no último ano, qual foi a data que você saiu mesmo você veio para o regime semiaberto? Você recebeu ali o alvará de soltura junto com os outros presos? Qual foi a data? Foi em 18 de dezembro de 2023 que eu recebi a notícia pela manhã, estando lá na Papuda, e no dia 19 eu cheguei no Espírito Santo. Eita, de lá para cá então, você acabou ganhando uma nova companheira, que é a tornozeleira eletrônica, né? É. Infelizmente, que hoje também é a companheira do Bolsonaro, né? Como que tem sido isso, Max? Essa vida? Eu sei que vocês têm uma rotina, né? Nós vamos falar um pouco da sua vida antes disso, Uhum. mas como que tem sido essa vida de liberdade reduzida, né? Uma falsa liberdade, porque você tem coisas a fazer, regras a cumprir. Fala um pouco pra gente como é que é isso no seu dia a dia, na sua vida, família, casa, seus afazeres que você tinha, final de semana que você não pode ter mais. Só faz um apanhado de como que essa sua nova companheira, que é a tornozeleira, veio trazer um impacto na sua vida. O primeiro impacto assim que eu senti muito foi a minha liberdade religiosa, que ela foi literalmente afetada, porque você tem os horários a se cumprir e os dias também. Tanto os horários quanto os dias, é, eles refletem literalmente você não ir à igreja. Então eu não posso ir na igreja, porque os cultos à noite eu não posso e aos finais de semana eu tenho que ficar recluso, né? Tem que estar em casa, tem que estar preso. Então, esse impacto ele já traz literalmente isso pra gente. Você não tem mais a liberdade de ir à igreja, nos cultos, de agradecer a Deus por tudo aquilo que ele é, o que ele foi e o que ele sempre será na sua vida, né? Nós não temos mais essa prática de cultuar mais na igreja. Isso aí foi um impacto muito pesado. E eu sou uma pessoa religiosa, eu sempre fui religioso, eu sempre fui um cara que acreditou muito e acredita muito em Deus.
E eu sinto muito de não poder estar congregando. É uma das coisas que me afeta bastante, né? Eu senti isso daí. E a questão também de passear, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de sair com a família, viajar, conhecer novos lugares, né? No Espírito Santo mesmo, assim, quando eu não tinha nada pra fazer, eu tava em casa no final de semana, eu pegava o carro e ia pra Parada em Ibiraçu, cara, dava uma volta, ia pela BR e voltava pela Orla, em Aracruz, né? Eu que moro na Serra, mas assim, sempre gostei de passear, de andar e viajar, e isso também é uma das coisas que, assim, impossibilitou e atrapalha bastante. E, gente, a nível de informação, só para vocês entenderem melhor o contexto da situação do Max. Assim como o vereador Pastor Fabiano, que esteve aqui semana passada, o Max Pitangui teve o seu pedido de prisão no dia 15 de dezembro de 2022, não é isso? Isso. E como eu falei a respeito do vereador Pastor Fabiano aqui, eu uso a mesma fala a respeito do Max, porque a situação deles chega a ser ainda pior um pouquinho do que a situação dos presos 8 de janeiro. Não no contexto físico, eu tô dizendo. Tô falando na questão da conspiração, porque eles foram presos num processo dentro de uma perseguição do judiciário local. Ou seja, político judiciário, vamos botar assim, né? Local. Então, o Max Pitangui, ele teve esse pedido, né, de prisão aí expedido, e naquele momento não conseguiram efetuar a prisão dele, ele conseguiu aí ainda postergar um pouco, né, isso, e ele teve um grande trajeto, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como foi, assim, essa sua trajetória da expedição do pedido de prisão até o momento em que você, né, foi preso ali no Paraguai, uma emboscada lá que fizeram, né? E depois vamos falar também da sua experiência, né? Triste experiência lá na Papuda, enfim, num dos casos também que o Brasil todo conhece. Mas fala um pouquinho da sua trajetória. A minha trajetória, ela começou justamente batendo na questão da injustiça. Eu sou um cara que tenho pavor, nojo de injustiça. Eu sou um cara que sou, assim, isso me deixa muito irado a questão das injustiças. E eu comecei, assim, no ano de 2021, 22, me aproximar mais das questões políticas, das questões do judiciário capixaba. E eu comecei a perceber que muita coisa errada estava acontecendo. E foi no quando eu me deparei com as questões ali que várias denúncias eram feitas no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Isso acontecia com muita frequência. Essas denúncias, elas não tinham respostas, né? Inclusive, essas denúncias trouxe o afastamento de secretários dentro do governo Casagrande, deixar bem claro que isso aconteceu. Sim. Nós podemos aqui pontuar algumas, a farra do vinho, né? Aquela questão Sim. também que teve lá do pendrive, a empresa chinesa da rua e tal. Então a gente estava denunciando ali aquela questão ali, os secretários que estavam metendo a mão na grana do capixaba mesmo, e ao mesmo tempo a gente estava vendo muita coisa acontecendo, posto de saúde faltando medicamento, idosos morrendo em filas de hospitais aqui no Espírito Santo, as crianças não tendo a merenda da forma correta ali no prato, dentro da creche, dentro da escola. A gente vendo um monte de irregularidade que estava acontecendo. Isso tudo vai aflorando, esse senso de injustiça vai crescendo dentro da gente. E eu comecei a questionar essas questões. E até que eu comecei me deparando com as questões que eram, assim, mais alarmantes do que essas coisas ainda, que eram pessoas que estavam à frente do judiciário capixaba, à frente do nosso Ministério Público, bem claramente aqui a ex-procuradora-chefe do Ministério Público capixaba, a Luciana Gomes Ferreira de Andrade, que ela recebia essas denúncias que eu fazia, inclusive, muitas pessoas faziam, e ela fazia o quê? Ela pegava essas denúncias e ela fazia uma espécie de engavetamento. Ela engavetava esses processos e não andava. E todas essas denúncias eram de pessoas ligadas à esquerda, ao governo do Renato Casagrande. E a gente começou a questionar isso daí. Engavetamento de processo era coisa assim muito comum. E ao mesmo tempo que esses processos eram engavetados, começou a ter umas paradas bem estranhas. Por exemplo, denúncias e processos que estavam na primeira instância
eram tirados de lá, levados para a segunda e aterrado o negócio. Entendeu? Uhum. Era como você pegar sujeira e jogar debaixo do tapete. Então a gente começou a questionar, pô, tá tendo uma proteção aqui, então, para quem faz coisa errada no estado do Espírito Santo? Essa é a realidade? Quem mete a mão na grana aqui tá sendo protegido? Nós começamos a questionar. E quando eu comecei a dar à luz a esse tipo de coisa, rapidamente chegou um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradora-Chefe de Justiça do Ministério Público, a Luciana Gomes Ferreira de Andrade. Entendeu? Não entendeu ainda? Tá fácil entender, né? Então, assim, e o Alexandre de Moraes mandou me prender, e também em meio disso aí também foi o Capitão Assunção, o Carlos Von, o Jackson Rangel, o vereador Armandinho, o vereador Pastor Fabiano, todo mundo nesse imbróglio aí, né? E disse que a gente era uma quadrilha, era uma milícia, era não sei o quê, e falou aquela história toda, aquela babuzeira toda. E eu fui um dos caras que consegui sair dessa ação daí da Polícia Federal, que eles não me encontraram em casa. Fui pro Rio de Janeiro, recebi um amparo de alguns amigos, né? Que daqui saí, depois fui pro Paraguai e comecei a dar luz a toda essa manobra sorrateira que foi feita aqui no Espírito Santo. Foi aí que o jornalista o Oswaldo Eustáquio entrou no circuito? Entrou e começou a fazer denúncias. Inclusive, essas denúncias foram feitas na ONU, foram feitas na OEA. Nós denunciamos essa situação aqui do Espírito Santo. Assim, eu particularmente denunciei assim na época, eu me lembro, mesmo sendo procurado, eu mandei e-mail para todas as comarcas, né, judiciais do Brasil. Mandei para os senadores, mandei para todo mundo. Eu dei luz a essa situação mesmo, porque isso aqui estava tudo escondido. E as pessoas começaram a anotar isso daí. Até que fui preso, né, naquela manobra lá, mas lembrando, eu fui para o Paraguai e lá eu estava documentado, estava da maneira correta, eu tinha autorização do governo paraguaio, eu tinha documento para estar ali, né? E o que acontece ali foi feita uma manobra. Foi feita uma manobra ali, ilegal, a minha prisão é ilegal porque eu não podia ser preso, só lembrando, eu não podia ser preso. Disseram que o meu nome estava na lista da Interpol. A Interpol foi que me prendeu lá no Paraguai. Lembrando, os nossos advogados, eles recorreram à sede da Interpol, que é na França, e um dos nossos advogados, inclusive, foi até a sede da Interpol, e a sede da Interpol deu um documento, nós temos esse documento, que deixou claro que em momento algum o meu nome foi incluso na lista da Interpol. Ou seja, houve uma manobra para os policiais supostamente dizer que estavam lá para prender. Foi uma prisão ilegal. Eu lembro que a gente conversou um pouco, inclusive nós temos um programa do Arrasta Pra Direita Podcast que foi feito com o Max Pitangui quando ele estava no Paraguai. E eu vou deixar na descrição aqui para vocês depois esse programa para vocês poderem assistir esse programa, né? No momento em que ele estava lá no Paraguai e ele contou um pouco da situação e de fato, como a gente conversava, né, bastante como aconteceu nesse programa, você estava muito tranquilo, estava viabilizando a sua documentação. Eu lembro que estava sendo viabilizado a sua documentação, né, para você conseguir se estabilizar no país. E foi de repente, assim, foi de uma hora para outra, uma coisa que ninguém entendeu nada. Porque o Oswaldo Eustáquio e outros influenciadores fora do Brasil começaram a dar luz a essa aberração jurídica que aconteceu, porque aqui no Espírito Santo a situação foi tão caótica que é pior do que o 8 de janeiro. Porque o Estado do Espírito Santo serviu como o laboratório de Alexandre de Moraes do STF para cometer altas irregularidades. Por exemplo, o nosso caso aqui do Espírito Santo, nós não temos nem processo, cara. Nós não temos denúncia. Nós somos sequestrados pelo sistema. Sem denúncia, sem processo. Existe um inquérito que, inclusive, teve toda a investigação concluída pela Polícia Federal, que não há nenhum indício de crime de nenhum de nós. Nós somos inocentados de todas as falsas acusações. Isso deixou claro que é uma perseguição política. Detalhe, deixa eu só piorar a situação. Alexandre de Moraes deu ordem para que a Polícia Federal investigasse 7 anos anteriores aos fatos que foram supostamente denunciados pela procuradora Luciana Gomes Ferreira de Andrade. E mesmo assim, a Polícia Federal falou que não houve nenhum tipo de crime cometido. Isso saiu na Gazeta, na Rede Globo. Tem mais.
foi usada uma tecnologia israelense de altíssima precisão em investigação no nosso caso. E ainda assim foi constatado que nós somos inocentes. E ainda assim nós permanecemos com medidas cautelares. Não posso sair no final de semana, tem que ficar com a tornozeleira. Eu não posso sair em certos horários. Toda segunda-feira eu tenho que me apresentar ao Fórum de Vila Velha. Eu moro na Serra, tenho que sair para Vila Velha. Toda segunda-feira. Assassinos, traficantes que estão sobre uma medida cautelar, você sabe qual é o tempo que eles vão ao fórum fazer algum tipo de apresentação? 30 em 30 dias. Que isso? 90 em 90 dias. Você sabia disso? Está pior do que os bandidos. Nós estamos sendo tratados, embora inocentes, pior do que sequestradores, pedófilos, assassinos, traficantes e terroristas. Por quê? Porque nós incomodamos o sistema. Eu denunciei crimes e mais crimes de corrupção do Estado do Espírito Santo. Eu denunciei essas pessoas. E por incomodar essas pessoas que têm que dar a resposta, porque quem está hoje diante de qualquer órgão público, qualquer pessoa que esteja diante de um órgão público, seja um deputado, um vereador, seja o presidente da República, seja um juiz, qualquer pessoa que esteja à frente de um órgão público, ele tem que prestar conta, sim, para a população do trabalho que ele efetua ali. Isso não é errado. Onde está o erro nisso? Se eu trabalho numa empresa, eu tenho que prestar conta. Se você trabalha para o Estado, você tem que prestar conta. Isso é, no mínimo, assim, racional. Sim. No mínimo racional. Então, assim, o que eu fiz foi cobrar, que é um direito constitucional de qualquer cidadão de bem. É o direito. Agora, se não foi provado que eu não participei das manifestações, embora sejam legais, embora se manifestar não é crime, se ficou claro que eu não financiei nenhum tipo de ato antidemocrático, isso ficou claro, foi provado. Se eu não fui para Brasília, que ficou claro e provado, eu não participei dos atos do 8 de janeiro, embora eu pense o seguinte, que as pessoas tenham sim o direito de se manifestar, não de entrar em patrimônio público e quebrar as coisas. Vandalismo não. Vandalismo não. Mas se cometer o vandalismo, ela tem que pagar pelo crime de vandalismo, Exatamente. não terrorismo. Exatamente. Né? Essa é a realidade. Por que, então, nós estamos ainda nessas medidas? Sabe o que nós somos aqui, para esse pessoal do Judiciário, do Estado do Espírito Santo? Não todos, há exceções. Existem pessoas boas. Existe essa tropa suja aí, sorrateira, mas tem gente boa também. A gente tem que pontuar isso daí. Nós somos um elefante branco na sala. Nós somos um elefante branco na sala. A Polícia Federal falou que nós somos inocentes. Mas a partir do momento que o Estado brasileiro tiver que reconhecer isso, ele vai ter que acusar quem nos acusou falsamente. Eita, aí é o problema. Você está entendendo o negócio? A partir do momento que o Estado tiver que reconhecer a nossa inocência, que já foi provada em investigação séria pelo próprio órgão público, a Polícia Federal, quem nos acusou falsamente será o responsável pelas essas ilegalidades, além das outras que não responderam, quando eu denunciei. E não foram poucas denúncias que eu fiz. Então, assim, tá complicado ser brasileiro. Tá difícil. Tá complicado ser brasileiro. Porque, assim, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ser representado por uma pessoa que comete uma atrocidade dessa. Por isso que eu costumo dizer, né? Brincanagem uma sacadeira dessa, porque assim, passou de todos. Assim, é uma questão moral, gente. Isso é uma questão moral. Eu teria vergonha de ver as pessoas na rua. Eu teria vergonha de cumprimentar as pessoas, de ir na casa da minha família, dos meus amigos, de ir numa igreja, cometendo umas atrocidades dessa. Mandar prender uma pessoa inocente para esconder um crime. Eu teria vergonha na cara. Mas essas pessoas não sabem o que é vergonha. Sabe não. Mas, se a justiça dessa terra falhar, preste atenção no que eu estou falando para você aqui agora. Se a justiça dessa terra falhar, porque ela é falha, a do Santo Deus não falhará. Não vai falhar. E você pode ter certeza. Deus fará justiça.
Muito bem colocado, né? A gente é isso que mantém a nossa fé, né? Acreditar que Deus é um Deus de justiça, que se a gente deixar de acreditar nisso, aí a gente joga, né, a toalha, joga as armas, enfim. Mas você teve a oportunidade de falar numa comissão do que está em No 8 de janeiro. 8 de janeiro, não é isso? Uhum. E aí eu vi, acho que um pedacinho, um corte de alguém que estava lá ouvindo o seu depoimento que falou que iria fazer a denúncia da Coronel Meira. esse Coronel Meira, que ia fazer a denúncia da procuradora no conselho. Como é Sim. que foi essa experiência aí? O que você traz dessa sua participação? Como foi a sua contribuição? E o que a gente pode esperar desses trabalhos aí, dessa comissão? Você acha que pode vir alguma coisa também, somar nesse... Essa comissão ela foi apresentada, na verdade, para diversas pessoas assim importantes do judiciário brasileiro e também no âmbito internacional, porque a resposta dessa comissão, tudo que aconteceu dessa comissão, ela foi também apresentada também para os Estados Unidos, né, para essa questão, inclusive a Magnitsky. A Magnitsky, quando ela foi aplicada, a sanção Magnitsky, quando ela foi aplicada no Alexandre de Moraes, foi mencionado o caso aqui do Espírito Santo. Ela mencionou o nome do Jackson Rangel, que é um dos presos do mesmo caso, né? Meu, do Fabiano, dos outros aqui do Estado do Espírito Santo. O Alexandre de Moraes, quando ele é sancionado da Magnitsky, foi mencionado o caso aqui do Espírito Santo. Então, se foi mencionado o caso aqui do Espírito Santo no Alexandre de Moraes, provavelmente, obviamente, no nome das outras pessoas que fazem parte dessa situação aqui também foram levados, né? Isso aí não há dúvidas em relação a isso, né? E, assim, a informação que eu tive é que tanto o Ministério Público Federal tinha ali, foi levada essa informação para o Ministério Público, para a CCJ, para os órgãos competentes, na verdade, para que possa ser feita alguma coisa e as coisas estão andando. Essa é a informação que eu teve. Inclusive, ontem ocorreu mais uma sessão lá na Câmara Federal em Brasília. Max, eu sei que você tem uma história aí, inclusive até mesmo de luta na área da saúde, né? Por uma questão familiar. Eu sei que você tem aí 3 filhos lindos, maravilhosos, que é a Melissa, o Miller e o príncipe, meu Deus, qual o mais velho, como é que é o nome dele? Miguel. Miguel, desculpa. Miller, Melissa e Miguel. E o Miguel, ele é muito especial, né? Muito Ele especial. é muito especial. Conta um pouco pra gente dessa sua luta aí antes de você vir para esse embate, né? Conta um pouquinho, porque as pessoas elas têm curiosidade de saber mais do pessoal, né? Porque muitas vezes a gente que é bem briguento, vamos botar assim, a gente é bem briguento não, vamos colocar que a gente é bem posicionado, né? A gente é bem posicionado, a gente é positivo. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar o ser humano que existe por trás de cada um de nós, né? Um pai de família, um marido, enfim. Conta um pouquinho dessa sua experiência de luta, né? Com a sua família, com o seu filho, a expectativa, o sonho da chegada do Miguel também, né? Enfim, para que o público possa conhecer esse outro lado seu. O Miguel foi uma gravidez assim planejada, né? Eu mais a minha esposa Ellen é uma pessoa assim, inclusive maravilhosa, que amo muito, que cara esteve sempre do meu lado, me ajudou esse tempo todo, está Guerreiro, sempre hein? Guerreiro, hein? comigo, uma pessoa extraordinária. E a gente programou o nascimento do nosso filho sem saber que a Ellen tinha um problema de saúde, que algumas mulheres têm esse problema, né? Eu não sei dizer que o nome técnico, algo íntimo cervical, alguma coisa assim, eu não lembro direito, né? Ela tem esse problema ali, que quando chega num certo tempo da gestação, o útero fica flácido como uma gelatina e o feto desce, né? Uhum. Ainda a informação desce. A mulher faz um aborto espontâneo, né? Acaba acontecendo, né? É devido a esse problema de saúde que a minha esposa tem. E aí, a gente não sabia, só estava indo tudo bem, do nada, com 5 meses de gestação, ela começou a entrar em trabalho de parto e nós ficamos todos desesperados.
Fomos pro hospital, o Miguel não teve jeito, não deu pra segurar, ele nasceu. Nasceu, já não tinha pulmão, tava em formação, muita coisa dele ainda, né? E o Miguel ficou 1 ano no hospital, ele ficou entubado 1 ano. Ele passou por diversos procedimentos ali cirúrgicos, um deles foi cirurgia no coração, fez a questão reconstituição intestinal, e assim, traqueostomia, gastrointestinal, assim, muita coisa ali nesse período de 1 ano, resumindo o resumo do resumo do resumo, né? E depois disso, a gente que tratou o Miguel, fomos ver o que aconteceu, por que aquilo aconteceu. E aí a Ellen descobriu esse problema que ela tinha. E ao descobrir esse problema, nós encontramos o Dr. Murilo, um médico, que falou pra gente que isso podia ter sido evitado. Que faltava a informação que o SUS não oferece, não é? E aí a gente foi. Mas como? Ela falou assim: ó, o médico falou, se tivesse feito a medida o exame morfológico com a medida do colo do útero, se tivesse feito esse exame, exatamente assim, da 10ª até a 12ª semana de gestação, isso teria sido evitado. E aí a gente achou aquilo incrível, aí, vamos ter um filho ou outro filho? Aí eu falei, não, mas aí não, Ellen, já tivemos essa situação. Ela, não, mas se o problema pode ser evitado, a gente pode fazer. E então vamos. E realmente existe, ela fez o outro procedimento certinho, né? E foi o Miller, né? E na 10ª semana ela fez o exame morfológico com a medida do colo do útero. E aí colocou um tampão, tipo uma borracha no útero, assim, que segura até o tempo certo da gestação. E o meu filho nasceu em perfeito estado. O Miller veio certinho até demais pro meu gosto. Nasceu perfeito. E aí aquilo me acendeu uma luz, né? E eu falei, cara, as pessoas precisam saber disso. Eu vou levar essa informação para as pessoas. Mas de que forma? Eu falei assim, eu vou entrar na política. O cara não participava de nada. Nunca fui candidato a nada, participava de nada. Não era ligado Você a era partido. muito envolvido com igreja, né? Literalmente, só mesmo igreja. Aí eu fui, me candidatei, né? Na época, me filiei ao partido PTB, partido Daniel Silveira, né? Naquela época do Roberto Jefferson. E eu comecei a fazer esse projeto, que é o projeto Anjo Miguel, né? Para que fosse implantado no estado do Espírito Santo o exame morfológico que existe, mas ele não tem a medida do colo do útero. E esse exame, sendo implantado, o Estado seria obrigatoriedade de oferecer isso para gestantes. Então a mulher vai fazer o exame na 10ª até a 12ª semana, o exame morfológico com a medida do colo do útero. Isso vai evitar pré-eclâmpsia, eclâmpsia, nascimento de crianças prematuras, vai também ajudar na mortalidade infantil, que muitas crianças que nascem muito tempo antes do tempo morrem, e quando não morrem ficam deficientes, como o meu filho, que tem diversos problemas de saúde, na fala, neurológico, motor, isso vai para várias questões da vida, vai atrasar a vida da pessoa toda. Você imagina cuidar de uma pessoa deficiente, o trabalho que dá, não é normal. Então eu falei, poxa, isso aconteceu comigo, mas eu posso evitar na vida de muitas pessoas. Então isso me motivou a entrar na política. Entendeu? Agora, você falou aí da condição do Miguel, mas ele é um milagre, né? Porque parece que ele superou todas as previsões que se tinha da situação dele, que ele superou. Eu lembro que você comentou com muita alegria quando ele tirou a traqueostomia, Sim. né? Então, assim, tá com quantos anos ele hoje? Ele tá com 9 anos. No dia 8 de janeiro ele faz 10 anos. Olha só, que curioso. Meu filho nasceu no dia 8 de janeiro de 2016. E foi o baque pra eles, essa situação toda que você viveu? Como é que... Muito, porque assim, eu sou um cara muito família, né, Dudu? O cara que vê esse Max explosivo contra as injustiças, explosivo contra coisa errada. Mas sou um cara extremamente família, sou um cara totalmente... Na minha casa eu faço comida, cara. Eu faço pizza. Tem que fazer o churrasco e a pizza, que tá me devendo ainda essa pizza aí. Entendeu? Eu sou um cara muito caseiro, muito família. E assim, a minha família sentiu muito, os meus filhos sofreram. Eu fui preso na frente do Miller, cara. O Miller ficou vendo aquilo ali, os caras colocando aquele saco preto na minha cabeça, me algemando, como se eu fosse um criminoso, entendeu? E o crime que eu cometi, falar dos criminosos. Essa foi a grande verdade. Muito triste. Max, vamos falar um pouquinho do cenário estadual, né? Você falou aí o que te motivou aí a entrar na política, tentar levar um pouquinho de política pública, né? Que é o que você pensou quando você idealizou ali o projeto Anjo Miguel.
Uhum. que é a nossa grande necessidade, né? Um anseio da população, políticas públicas que realmente, né, nos contemplem. E você hoje é um ativista político, né, da direita. Antes de tudo, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta que eu acho importante fazer essa pergunta. E todo mundo que vier aqui, eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que isso é algo que precisa ficar definido para a direita. Você se considera um bolsonarista ou você apenas é um conservador que tem o Bolsonaro como uma referência da direita? Como você se vê? Eu me classificaria um terrivelmente evangélico ultra bolsonarista. É forte, é forte. Então, Pesado. se você quer entender, só é mais ou menos assim. Bom demais. Não, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque eu acho que é um desafio que a gente precisa romper na direita. Porque muitas vezes o fato da pessoa não ser um bolsonarista para muitos que são bolsonaristas, terrivelmente cristão, terrivelmente evangélico, terrivelmente bolsonarista, às vezes a gente tem que ter o cuidado para não excluir essas pessoas, que eu vou falar por mim. Eu me considero um ativista da direita, um conservador que tem o Bolsonaro como referência. Mas eu posso explicar o porquê, exatamente o porquê. Eu não me considero um bolsonarista, terrivelmente bolsonarista, sabe? Não me considero assim. Mas eu considero que hoje o Bolsonaro é a grande referência da direita. Então, automaticamente, vai ter algumas ações minhas que as pessoas vão achar que eu sou bolsonarista. Mas, para mim, eu trato o Bolsonaro como Uma referência. uma referência, a grande referência. Sempre que eu for tocar em questões da direita, conservadorismo, não tem como você falar disso hoje sem você tocar no Bolsonaro. Dudu, certo? a parada, deixa eu explicar. A parada, assim, com questão com o Bolsonaro, que, assim, é tão forte, que eu acompanho o Bolsonaro antes mesmo do Bolsonaro falar que ia ser candidato a presidente da República, cara. Eu acompanho o Bolsonaro lá atrás, do Facebook. O Bolsonaro era aquele deputado que falava aquelas paradas lá pesadas e tal, mandava um recado, não tava nem pra nada. Hoje ele é mais moderado, né? Mas eu acompanho o Bolsonaro dessa época. Quando o Bolsonaro levou aquela facada, eu fiquei 15 dias sem conseguir falar. Eu perdi a voz, cara. Só pra você ter ideia. Eu não saio falando, acho que é a primeira vez que eu falo isso a público pras pessoas. Eu nunca disse isso pra ninguém. Mas isso aconteceu comigo. Eu fiquei 15 dias sem voz. Eu fiquei tão abalado quando aquela facada perversa, maligna, aquilo é um ato, assim, insano, né? Foi feito com o Bolsonaro. Eu fiquei 15 dias. Nunca falei isso pra ninguém. Nunca falei isso em entrevista, nunca, em nenhum momento. Mas eu me recordei agora, eu tô falando isso pra você. Uhum. É uma pessoa que eu admiro muito. Acredito que ele tem seus erros como qualquer ser humano. Não é perfeito. Tem seus erros e também tem seus acertos. Mas na balança total é um cara que soma muito. É um cara que contribui, entrega. E é um cara de caráter, é um cara sério, é um cara honesto, é um cara de bem e um cara que luta pelos valores da família, pô. Sim. Então, Acabou. fechou. A minha experiência de conhecimento, né, com o Bolsonaro, vamos botar assim, eu vinha conhecer o Bolsonaro melhor mesmo, me atentar para isso no segundo turno de 2018. E aí confesso a você que até o primeiro turno de 2018 eu não acreditava no Brasil, eu não tinha esperança no Brasil. O meu voto no primeiro turno de 2018 foi um voto de como é que fala? Foi um voto de meio que de revolta de quem acha que não tem. É um voto de quem acha que não tem solução pro Brasil, não tem? Uhum. Foi o meu voto. Ah, quem você votou, Dudu? Não tem problema nenhum de falar, até porque eu não fico me gabando aí de, né? Não tem disso. Mas votei no Cabo Daciolo. Por quê? Porque aquele homem falava muito em Deus. Que é Deus, glória a Deus, que o Brasil, né? Que o Brasil, não sei o quê, tem que ser o Senhor, tem que submeter a Deus. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Esse cara é doidão, né? Esse cara é doidão, mas o Brasil do jeito que tá, pra mim o cara que tá falando uma coisa mais certa aí é ele. Que esse Brasil sem Deus não tem jeito, né? Verdade. Aí eu falei, não tem motivo pra votar em ninguém me convence.
votei no Daciolo. E no segundo turno foi onde eu fui. Peraí, agora é Bolsonaro, né? E Haddad. Agora, peraí, nós temos que conhecer. Quem é esse Bolsonaro? Foi onde eu fui. E aí foi onde eu me apaixonei. O cara Né? Me apaixonei, é uma referência, vai ser, acredito que assim como para você, é a minha primeira, segunda e terceira opção de presidente, né, em 2026. Até o último momento de registro de candidatura, nós vamos continuar acreditando que Bolsonaro vai ser o nosso representante. Mas eu acho importante, Max, fazer esse relato aqui, porque nós estamos num momento de unir, né? O próprio Bolsonaro já falou que a gente precisa de todo mundo. A gente precisa de todas as forças. Ele falou, e a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário estadual e tudo mais, mas ele falou sobre as candidaturas a presidente dos outros partidos, né? Vamos botar Caiado, Zema, essa turma aí que tá ensaiando uma candidatura. O que ele coloca? Ele coloca, gente, olha só, tem problema. Vocês querem ser candidato? É legítimo. Cada partido lançar o seu. O que a gente precisa ter a noção? De que no segundo turno, todo mundo tem que se unir. Né? O que você pensa disso? Você acha que os outros partidos também teria que se submeter a essa visão bolsonarista de que só tem Bolsonaro o caminho? Ou você acha que é legítimo essa participação, ou seja, esse ensaio dessas outras lideranças, dos outros partidos que não é PL? Como você enxerga essa questão da presidência da República a nível nacional? Olha, Dudu, falando democraticamente, todos participar é um direito de todos, né? Mas na minha visão, fique à vontade. Na minha visão, só temos 3 opções: Jair, Messias, Bolsonaro. Não vejo outro grupo, por mais que tenha aquele ou outro ensaio, que vai representar, que vai lutar pelos anseios, que vai fazer de fato aquilo que a gente precisa. O Bolsonaro conhece o Brasil, Bolsonaro conhece os artifícios que são feitos dentro da política brasileira, sorrateiros artifícios que existem. Ele conhece como que é o jogo que manipula tudo isso. E assim, se o Bolsonaro é um cara que conhece tudo isso, é um cara extremamente preparado, qualificado e que nos representa verdadeiramente, encontra muita dificuldade para lutar contra o sistema, você acha mesmo que outros nomes, por mais que sejam levantados, eu estou falando representatividade, pessoas como eu, direita, conservador e tem um pensamento como o meu, você acha mesmo que essas outras pessoas vão ter esse jogo de cintura e saber conduzir esse negócio muito bem? Para uma questão de mudança. Vamos dar um exemplo aqui. El Salvador. O Brasil precisa passar por um processo semelhante a El Salvador. Você acha que o Zema faria isso? Você acha que o Caiado faria esse processo no Brasil? Você acha que o Tarcísio estaria preparado para fazer esse trabalho hoje? Para transformar um Brasil em El Salvador? Dificuldade para acreditar nisso eu tenho de sobra. Não acredito. Não estou menosprezando os caras. Eu estou dizendo o que a gente precisa. Você está passando mal, você está precisando de uma injeção. Não é um medicamento qualquer, tem um específico. Nós precisamos de um medicamento específico para uma cura. E o nome desse medicamento hoje, letal, para resolver esse problema aí, é Bolsonaro. E todo mundo sabe disso. Tanto sabe que quer o cara fora da parada. Todo mundo sabe disso. E quer o cara fora, quer ele preso, quer ele calado, quer ele fora do cenário político, porque sabe que ele vai vir para resolver. O Brasil tem jeito. Mas tem jeito dentro da medicação correta. Os caras contribuem, são nomes positivos, são nomes importantes. Não estou desmerecendo nenhum desses nomes aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Jamais vou fazer isso. Eu acho o Tarcísio um cara excepcional. O Tarcísio, na minha opinião, é o melhor governador do Brasil. Um cara técnico, um cara coerente, um cara que tem uma visão empreendedora assim que, meu irmão, tá até maior que a do Bolsonaro. A visão empreendedora do Tarcísio, de fato. Mas para resolver o problema do Brasil, hoje é Jair Messias Bolsonaro e ponto final. Então, só para a gente concordar aqui, eu fechar o raciocínio. Eu acho que numa certeza,
de candidatura posto o nome do Bolsonaro, eu acho que não tem por que haver outras candidaturas, não é isso? Dentro da direita. Sim. O correto seria toda, mas talvez, né, se não for o nome dele, que nós não acreditamos que não vai ser, aí talvez se encaixasse melhor nos projetos pessoais de cada partido. Mas eu acho que esses partidos aí, alguns deles, acho que estão bem convictos mesmo, independente de Bolsonaro ou não. Acho que tem aquela questão da vaidade, né, do projeto de político pessoal, Dudu, né? deixa eu falar pra você uma coisa. Se der a certeza amanhã que Bolsonaro está elegível, que ele vai participar das eleições, todo mundo se esconde atrás da moita. Eu duvido se vai bater de frente. Não vai, cara. O cara tem nome, o cara é popular, o cara tem força política, o cara coloca as pessoas na rua. Ele coloca as ruas do país inteiro cheias, sem pagar ninguém pra ir lá, entendeu? O cara tem moral, o cara tem credibilidade. Quem é que vai bater de frente com esse cara, irmão? Não tem como. Olha o tanto de novas lideranças que esse cara criou pro país e vai criar muito mais. O Bolsonaro tem a política na veia e sabe fazer o trabalho. Não adianta. Todo mundo tá se ensaiando, levantando aqui, acolá, até a hora que o homem se levantar. Quando o capitão se levantar, elegível, vai disputar a eleição, eu duvido se um monte de gente não vai se esconder. Vai, rapaz, e o sistema vai tremer, porque o cara tem moral. Se você tem moral, moral é uma coisa, você tem ou não tem. Bolsonaro tem moral, Bolsonaro tem moral. Essa é a verdade. Vindo aqui ainda na questão nacional, mas vindo para essa discussão de a eleição nacional dentro do Estado na questão do Senado, né? Nós temos aí, acho que essa eleição para o Senado é a eleição mais importante para a direita conservadora. Eu acho que vai marcar o nosso momento, principalmente a gente que tem expectativa de anistia, né? Passar pelo Senado e ser aprovado no Senado. A gente tem expectativa de, você principalmente, que tem expectativa do impeachment, né, de alguns ministros, talvez um em específico. Imagina. Acho que tem um específico ali que você tem muita vontade de ver ele sendo empichado, né? Então nós precisamos pensar bem nos nomes. E hoje no estado do Espírito Santo nós temos aí aproximadamente 15 nomes sendo discutidos para o Senado. Você tem uma leitura do cenário da direita do Espírito Santo para o Senado que você gostaria de compartilhar? Ou você quer responder perguntas diretas? Tanto faz. Se quiser perguntar direto também, não pensa não. Nós temos hoje a fala do Bolsonaro. Eu vou me guiar. Como eu disse que o Bolsonaro é referência para mim, né? Eu sou um conservador de direita que tenho o Bolsonaro como referência, então tudo que eu falo, para todo debate que eu vou dentro da direita, eu me guio em falas do Bolsonaro. E o Bolsonaro já determinou que o projeto dele para fazer pelo menos um senador em cada estado, não tem como, palavras Bolsonaro, gente, não tem como a gente fazer um número grande de senadores se a gente não se juntar com o centro. Se a gente não chamar o centro-direita, para a gente conseguir êxito nas vagas. E aí, Bolsonaro disse que vai apoiar 2 candidatos do Senado, né? Um vai ser do partido, né? O partido vai definir e ele vai dar apoio ao candidato do partido. E outro vai ser um candidato ali intermediário que represente ali, consiga representar a união, né, do centro com a direita. E hoje nós temos aí o PL trazendo o nome da Maguinha Malta, né? Pelo menos a princípio, né? Tem colocado o nome da Maguinha como que será a candidata. Nós temos aí
um partido também que está bem alinhado, que é o Novo, que está apresentando o nome do vereador de Vitória, Leonardo Monjardim. Nós temos aí o próprio senador Marcos Duval, que hoje também nós temos como uma referência da direita, porque a gente guia como referência da direita pelos votos da pessoa e pelo posicionamento da pessoa lá dentro. Se ele é senador, então ele tem um posicionamento que está mais voltado para a direita. Temos o ex-candidato a governador, né, o ex-deputado federal Carlos Manato, que também se movimenta e está afiliado no PL, né, hoje, mas ninguém sabe ainda se ele vai sair pelo PL ou qualquer outro partido, porque o PL não deu, não deu, não deu esse aval, né? E nós temos outros nomes de conservadores, pessoas conservadoras que talvez não estejam dentro do campo da direita totalmente, mas por serem conservadores que também tem sido ventilado, que é o nome do prefeito Euclério Sampaio, né? E eu acho que são esses os nomes que a gente tem dentro da direita para fazer uma análise. Como você enxerga esse cenário de nomes e de possibilidades que a direita tem no Estado do Espírito Santo? Como é que está a sua cabeça hoje a respeito disso para o Senado? Pergunta difícil. Você apertou sem abraçar, né? Olha, a gente tem que pensar em grupo, né? A direita ela tem que ter esse pensamento de grupo, né? E hoje eu tenho meu alinhamento, hoje literalmente, com o Partido Liberal. Eu só pertencia a um partido da minha vida toda, né? Que foi o PTB. O PTB migrou a sigla para PRD, mas, né? E eu só participei, eu só fui filiado a um partido, que é o PTB. E embora tenha essa ligação fortíssima com o PL, e agora abraçando, estando junto com o projeto do Partido Liberal aqui no estado. Em primeira mão, vou dizer para você hoje que o nome posto para essa disputa hoje que a gente em primeira mão tem é a Maguinha. A Maguinha Malta é a representante, foi o nome levantado pelo partido. O Magno levantou o nome dela, a Maguinha está fazendo o projeto, o Gilvan está trabalhando isso daí também. Então, assim, hoje pensando em grupo, o nosso projeto hoje dentro do PL é trabalhar o nome da Maguinha, trabalhar pela eleição da Maguinha. Isso aí, né, é o nosso, como se diz, né, o pontapé inicial. Serão 2 votos. Existem várias pessoas aí que você mencionou, que eu tenho relação próximas, conheço todo esse pessoal que você disse aí. Eu vou dar a minha opinião em relação às outras questões. Um nome que você não mencionou aí, vou dar minha opinião a respeito, que é do deputado Calegari, que eu não sei como é que está essa situação. O Calegari, a princípio, se colocou como um candidato a Senado. No meu ponto de vista, um excelente candidato, uma pessoa preparada, um cara técnico, tem um perfil muito bom, é um cara bom de relacionamento, é um cara que conhece políticas públicas, um cara que é da área da educação, é um cara assim que tem um perfil extraordinário, né? Não foi mencionado, mas parece que desses nomes eu não sei como é que tá essa situação, né, do Calegari, como é que tá ainda. Mas também é uma opção, né? Seria uma opção, mas a gente não sabe como é que tá, que pé que tá essa pré-candidatura, se realmente vai se confirmar no Senado ou se vai para federal, ou se continua no Estado. No Estado eu sei que não vai, que o Calegari mesmo já tinha me dito que ele não vai porque ele tem um acordo lá em Cachoeiro e ele é um cara de palavra, ele vai cumprir isso daí. Agora, eu diria que é outra vertente que surgiu assim como um raio, né? Que bateu nisso tudo aí, e é uma pessoa que eu tenho proximidade, um amigo pessoal, é o prefeito Euclério Sampaio. Eu acredito que o Euclério é um nome que surgiu, e o Euclério é um cara assim, se você for colocar nas peças do tabuleiro da política do Estado do Espírito Santo hoje, nós estaríamos falando de um cara extremamente inteligente, um estrategista político muito inteligente. É um cara que tem 5 mandatos como deputado estadual, não é à toa. Ninguém tem 5 mandatos assim, se não for preparado. Não acredito nisso. É um cara que teve uma votação assim monstruosa para a prefeitura de Cariacica agora. A reeleição dele, né, foi com 86%, eu não lembro o número, mas passou de 80%.
inclusive ganhou a eleição estando internado no hospital, né? Que ele não participou dos últimos dias da sua campanha porque ele estava hospitalizado. É uma cirurgia, inclusive, muito séria. Ele passou por esse processo aí, se recuperou, tudo bem. Graças a Deus por isso. Mas eu vejo que é um nome que caiu assim como um raio no meio do cenário para e tá ganhando essa tá ganhando essa força, tá tendo essa sustentabilidade. O Euclério é um cara, ele é conservador, é um camarada que é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, declaradamente ele já disse isso, né? E é um camarada que acredita que a reforma tem que ser feita no STF. Isso ele já deixou claro até em entrevistas. O Manato, como você mencionou, teve esses ensaios, falaram, várias pessoas falaram, no meu ponto de vista, você não pode jamais subestimar um candidato como o Manato, porque o Manato, o cara que teve 1 milhão de votos, não foi à toa, né? O cara teve em 2022 uma votação expressiva, levou o Casagrande para o segundo turno, mas a gente não sabe como é que tá o pé e o andamento dessa situação ainda, porque parece que deu uma esfriada nisso daí. O Léo Monjardim, como você mencionou, né, é o nome que surgiu também, mas ainda está nessa crescente ainda, né? Então, assim, eu viria hoje, assim, na direita, assim, os nomes que mais estão sobressaindo no momento, assim, desse aspecto. Direita e centro-direita, o Euclério seria esse cara centro-direita, é o nome que espontou, e a Maguinha vai vir com essa força do PL, né, cara? Vem Bolsonaro, o pai é senador, e tem um grupo muito grande dentro do Estado, tem vários deputados que vão alavancar isso daí e tal. E a gente vai acompanhar como é que tá. Eu sei que tá fazendo pré-campanha, tá visitando, tá andando o estado, via o Brasil, né, tá? E tem assim, tem uma estrutura por trás ali, tem condições de fazer uma campanha que possa alavancar, né? Tem algumas coisas que. Você citou o prefeito Euclério, tem algumas coisas no meu ponto de vista que hoje inviabilizam um pouco as coisas para ele no meio da direita, hoje. Mas como tudo é uma construção política, né, Ah, a gente não pode determinar o que vai ser é, daqui a 6, 8 meses por aquilo que está não, a gente hoje, está né? falando, Dudu, essa fala aqui, ela está relacionada ao impacto que trouxe o nome dentro do Sim, tabuleiro. sim, sim. Nós estamos falando de um Uhum. impacto que aconteceu agora. Por exemplo, o que está sendo falado agora? O momento agora aconteceu. É isso que esse impacto que o nome trouxe, né? E as pesquisas também que Sim. foram feitas recentemente, que apontou ali uma crescente, que teve as alianças ali, as igrejas apoiando, as pessoas próximas e tal, que a gente está vendo, acompanhando isso daí. Vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento, né? Se essa diz que na política você tem que começar devagar, né? E você vai indo, vai tomando É, força, né? é Então, um passo atrás do vamos outro, né? acompanhar esse desenvolvimento aí. Outros nomes aí também que foram falados no início aí que viriam e tal, mas esfriou, até inclusive o próprio Evair de Mello. Lembra que o Bolsonaro Sim, sim, falou tem que era vídeo, o nome que o Bolsonaro. Bolsonaro falou que Sim, sim. indicava e que não via. Apoiaria ele em qualquer lugar, né? Teve isso daí. Nós temos a situação do próprio Marcos Duval, que Uhum. também é, é um senador da República, né? É um senador da República. Vou fazer uma pergunta discreta aqui, porque é um assunto que. Indiscreta não. Como a gente trabalha com a verdade, então a gente não tem dificuldade, né? Essa questão do. Muitas pessoas falam que o Marcos Duval, ele foi o responsável pela prisão de vocês, né? Porque ele apresentou não sei o que e tal. Eu sei que existe uma. Eu sei que existe uma certa indignação que eu não acho. é, eu acho normal, até por parte de quem sofreu, assim como você, né? Mas como é que foi essa questão? Vocês chegaram a ter algum momento depois, ou nunca tiveram oportunidade de trocar uma ideia, fazer uma fala sobre esse ocorrido, né, que teve, essa participação dele, mesmo que indireta, né, nessa situação da prisão de vocês, que eu acho que não foi uma responsabilidade, mas uma participação indireta. Vocês tiveram algum momento depois, você ou de repente outros presos aí com ele? Olha só, existe o responsável,
que é a Procuradora-Chefe de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a Luciana Gomes Ferreira de Andrade. Ela é responsável pelas prisões, embora foi o Moraes que efetuou, mas ela que encadeou, ela que administrou toda essa situação toda aí. O Marcos Duval seria culpado? Depende do ponto de vista. Como que eu posso dizer isso? Se ele levou os nossos nomes ciente da situação, que nós éramos patriotas, inocentes, estavam participando de uma manobra que a Luciana sorrateiramente administrou isso daí e levou até o Alexandre de Moraes, que na própria entrevista lá na CNN, o Marcos Duval falou que ele levou os nomes e a procuradora ao ministro. Ele foi a ponte até a procuradora, né? E mais informações chegaram no passado, que não foi bem assim, que o Marcos Duval teria sido enganado pela procuradora. O que não é muito difícil para quem conseguiu enganar o Alexandre de Moraes. Não Para duvido quem nada. conseguiu enganar o Alexandre de Moraes, não é difícil, mas continua. Quando você vê que o mínimo do princípio não existe numa pessoa, você não acredita nela mais em nada, né? Então isso já ficou claro que não é uma pessoa de confiança. O princípio ali já não existe, já ficou claro. Eu fui uma das pessoas que argumentei na época, não foi me procurado. Fui procurado por algumas pessoas e me falaram, Max, ele falou que não foi assim, assim, assado. Que ele também foi enganado. Parece que até o Alexandre de Moraes foi enganado nessa história aí. Foi contada uma história pro Alexandre de Moraes que não era real. Entendeu, né? Falaram aquelas coisas, a Polícia Federal deixou claro que, que tem fundamento o que foi dito. Foi uma mentira contada pro ministro. Ele foi usado também. E que o Marcos Duval teria sido usado. E foi feito um acordo, né? Para que isso fosse exposto. E isso não aconteceu. Então eu acho o seguinte, o que eu falei assim, olha, se o Marcos Duval levou o meu nome, se ele foi usado para levar o meu nome até o ministro por uma mentira, ele também foi enganado. Então é digno de desculpa, de perdão. A gente reconhece, embora a gente passou uma situação muito complicada, sofremos muito, estamos sofrendo por isso daí. Isso é claro, isso aconteceu. Por mais que eu não queria fazer, mas fez. Isso feriu alguém, né? Tem que ter um reparo. Mas se foi enganado, a gente conversa. A gente discute, perdoa, a gente, né? Vamos botar os planos. E esse acordo não foi cumprido. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que nós esperávamos é que o Marcos Duval viesse a público e tornasse isso público. Olha, eu levei os nomes, como ele falou que levou lá na CNN, ele falou isso ficou claro. Eu levei, pessoal, mas eu sinceramente, eu não sabia de nada disso. Eu estava sendo enganado. Me falaram uma coisa e era outra. Ponto final. Eu acho que é bom até para a própria imagem do senador isso. Claro, com certeza. Ninguém que tá matando a imagem de ninguém, destruindo a reputação de ninguém. Pelo contrário, nós só queremos a verdade, o esclarecimento dos fatos. E quem de fato foi culpado, que pague pelo seu erro. Quem é inocente, que seja inocentado. Justiça, pô. Sim. Não é verdade? Até com ele mesmo. Então aqui, ninguém tá aqui querendo difamar ninguém, destruir a reputação, aquela coisa. Não é isso. Então houve mais o quê? Uma chateação, talvez até maior depois das prisões do que pelas próprias prisões. A gente queria ver a postura do senador se posicionar de forma, olha, pessoal, o que aconteceu foi isso, eu não compactuo, o Max Pitangui foi preso, o pastor Fabiano foi preso, o Jackson Rangel foi preso, o Armandinho foi preso, o capitão Sussão Taco Tornozeleira lá foi preso, o outro deputado, Carlos Von, também na época, passou pela mesma situação. Eu levei o nome desses caras tudo lá, mas eu não sabia que era isso, a história era outra. Então quando você cala, você consente, pô. Eu acho interessante essa fala, né? Eu acho que é bom realmente a gente ter. Igual o pastor Fabiano falou, chegou aqui e contou a experiência dele com o senador Magno Malta. Que haviam diferenças entre eles, olha só. Haviam diferenças entre eles, mas o senador Magno Malta foi visitá-lo, né, na prisão. E ali eles fizeram um concerto, conversaram, colocaram uma pedra no assunto e tocaram para frente. Então, eu acho importante essas falas, porque a situação que vocês viveram é uma situação que não passa batido, né? Eu disse aqui semana passada que o pastor Fabiano, ele perdeu um ano da vida dele. Você também perdeu
um ano da sua vida. Ah, mas o Max, ele não ficou preso um ano, ele foi preso depois. Mas você perdeu. Meu amigo, Se você tivesse ficado preso, talvez, você teria tido menos dor de cabeça. dor de cabeça e problema do que você teve com a sua situação. Dudu, eu passei o Natal de 2022 dentro de uma casa sem energia e sem água. Lá no Rio de Janeiro. Me deram a chave de uma casa pra mim ir pra frente de uma praia no local. Eu fui pra lá e cheguei lá, a iluminação tava com problema. Tinha alimento, tinha essas coisas. E eu passei o Natal assim. Você imagina você longe da sua família no Natal. Deus me livre. Dentro de uma casa sem energia e sem água. Você tá entendendo? Eu passei 7 meses andando de estado em estado até chegar no Paraguai. Fui daqui sofrendo com tudo isso aí, minha família junto, um filho especial. Correndo todos os riscos. Passando por vários tipos de situação. Perdendo minhas coisas. Minhas contas todas impugnadas. Meu nome, minha cara no jornal todo dia. Procurado como se fosse um criminoso. Pra piorar, cara. Pior de todos. Eu presenciei a morte do Clériston. Eu vi o Clezão. Eu, não, apenas eu. Os 53 detentos patriotas que estavam na Papuda, nós vimos o Clezão cair na nossa frente e morrer, cara. Isso nós vamos levar pro resto da nossa vida. Eu estava lá naquele 20 de novembro, lá em Brasília. Eu vi, cara, aquela situação toda, o cara caído lá. E algumas vezes ali, no socorro ali, que ele estava recebendo, nós tínhamos 2 colegas ali que eram médicos, que estavam presos ali também. E estava ajudando e tudo mais. Ele voltou umas 2 ou 3 vezes, mas caía a respiração dele rapidamente e não aguentou. Teve um colega nosso que ficou em cima do peito do Clezão pelo tempo todinho que ele ficou lá no chão. Os 40 minutos ele ficou lá. Cara, ele estava exausto, mas ele não saiu. Ele ficou ali o tempo todo fazendo massagem peitoral no Clezão, fazendo para que ele voltasse, cara. Então, pra você, a morte do Clezão é a maior imagem que você tem do 8 de janeiro, né? Cara, imagina isso, cara. Você tem noção do que representa isso? Quantas vezes eu na minha casa choro, cara? Já passei por isso. Às vezes eu olho na internet a foto da filha do cara. O cara que quando eu cheguei na prisão me deu chinelo pra me calçar, pô. O cara me deu a camisa, me deu cueca. Quando você chega na cadeia, você não tem roupa, cara. Os presos que tem lá que tem que te ajudar. O cara que foi me receber quando eu cheguei lá. Você tá entendendo? É o cara que acordava todo mundo. O Clezão acordava mais cedo que todo mundo. O Clezão era o cara mais figura que a gente tinha entre nós. Sabe aquele cara, o da turma, que é o mais pilha, o mais engraçado, aquele cara? Esse era o Clezão, cara. 6 horas da manhã aquele cara já tava cantando, irmão. E era o último a dormir. É o cara que se relacionava com todo mundo. O cara com ombro, um cara parceiro, um cara amigo. Até que a gente brincava, falava muito na Papuda, né? Eu quero ver o tanto de boi que o Clezão vai matar. A gente falava lá, porque o Clezão prometia churrasco pra todo mundo, né? Quando nós saíram fazer o churrasco. Ó, vai pro churrasco, vamos sair, não fazer o churrasco, vamos comemorar esse troço. Esse era o Clezão, cara. Era o cara do. Entendeu? E os preços todos. Clezão, você já tá prometendo tanto churrasco que você vai ter que. Ele tinha uns bois, né? Ele tinha uns animais, ele tinha umas terras lá, ele cuidava de uns animais, ele tinha umas vacas, alguma coisa assim. E a gente ficava brincando, rapaz, você vai ter que matar muito boi, você tá convidando todo mundo. Ele a gente mata, não tem problema. Esse era o Clezão. Aí você vê esse cara cair na sua frente e morrer. Triste. Tá louco, cara. Max, vamos pular aqui pro estado, já partindo pros finalmente. Vou apertar sem te abraçar de novo, hein? Governo, Pasolini, Ricardo ou Palanque do Bolsonaro? Palanque do Bolsonaro? Eu acho difícil. Como assim, palanque do Bolsonaro? Um candidato que viesse. Isso. Ah, entendi. Pasolini, Ricardo ou Palanque do Bolsonaro? Rapaz, eu acho difícil. Assim, o que eu vejo. O PL é um partido muito, muito grande. Mas eu Você não. acredita hoje que o PL possa ter um candidato que seja Palanque do Bolsonaro? Acredito que não seria negócio não vir. Uhum. Eu acredito que o PL tinha que ter um representante. Eu acredito que tinha que ter. Até mesmo por uma questão de conjunção ali, de fazer, na verdade, trabalhar os nomes do próprio partido. Tinha que ter um candidato de frente para puxar o partido e tal. Eu acho que seria importante. Entendeu? O PL tem condições de fazer isso. E precisa, eu acho que é necessário. É importante pro próprio partido
crescer na disputa. Tem um cara para alavancar ali e tudo mais, entendeu? Para negociar, para fazer uma coisa. O Pasolini, cara, ele tem se consolidado aí nas pesquisas, com como que a gente pode se dizer? Os números, né, que dizem que, assim, de aceitação do Pasolini são altíssimos, 80%, mais do que isso. O cara tá fazendo uma gestão, assim, muito boa para a cidade de Vitória, e isso, na verdade, reflete no estado do Espírito Santo todo, porque Vitória é uma vitrine, cara. Tem jeito, entendeu? Eu acho que, assim, o Ricardo não vai ter que andar bastante aí para encostar ali, porque o Pasolini pegou uma Ferrari ali do Michael Schumacher lá de 2000, do ano 2000. Tá andando muito, né? Como é que você vê essa questão do falar ou não falar nome de Bolsonaro? Essa questão do que a gente conversou no início, né? Eu fiz a pergunta: ser ou não ser bolsonarista, defender ou não defender Bolsonaro. Até que ponto você acha que isso pode impactar um candidato, um possível candidato como o Pasolini, que a gente entende que ele tem um perfil de centro-direita, né? Mas que não é bolsonarista. Isso aí tá claro, né? A gente sabe que ele não é bolsonarista. Até que ponto para a direita apoiar um bom gestor, um bom quadro, tem que ter essa exigência do ser bolsonarista, falar o nome do Bolsonaro? Como você vê isso? Eu tenho a minha visão, mas eu gostaria de saber como que você enxerga isso. Eu posso te dar o exemplo falando o nome de outra pessoa. E posso também citar a própria Bíblia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso já diz muito, né? Quando eu saí da prisão, aquela vez, eu recebi na minha casa. Eu tenho um amigo em comum com você, que é o Cabo Fonseca. E eu me lembro que o Cabo Fonseca esteve na minha casa. Ele e o Weasley foram me visitar. E você sabe o que eles foram fazer na minha casa? Você tem noção? Não. O Fonseca falou assim: Max, eu queria orar com você aqui. Aí você pode falar assim: poxa, Max, mas o Fonseca é um cara que fala de Bolsonaro, é um cara bolsonarista, é um cara tudo mais. Eu falo assim: sim, mas ele foi levar uma ajuda que o Euclério mandou para mim. Para ajudar a minha família. Porque eu tinha saído da prisão. Tava passando por aqueles momentos difíceis de reestruturação, de começar tudo de novo, você sabe que não é fácil. Então, assim, Dudu, essa questão de... Tem muita gente, a gente tem que ver, analisar mais as pessoas, não pelo que elas falam, mas pelo que elas fazem. Eu acho que a gente tem que parar de ver as palavras, porque a gente ignora as ações. Vamos ver os números. Vamos ver aqui quem são essas pessoas. Exemplo, nós temos aqui agora, eu mandei uma mensagem para o prefeito Pasolini e para várias pessoas aqui no Espírito Santo, há uns meses atrás, e eu pedi mesmo, pedi para ele, pedi para o Eric Musso, mandei para várias pessoas. Eu falei: prefeito, mandei para o Euclério também, várias pessoas. Por favor, se posiciona a favor da anistia. A anistia é muito importante para muita gente que está sofrendo. Nós temos vários presos políticos aqui. Olha a minha situação, estou sofrendo, tenho um filho especial, eu não posso trabalhar direito. Por favor, se posiciona a favor da anistia. Você é uma pessoa que pode reverberizar muito bem isso daí. E a sua ação, como uma pessoa pública e influente, pode gerar outras ações e influenciar algo maior. Isso que chegue no Congresso Nacional, pode ajudar a gente. Cara, todos eles se posicionaram. Eu falei o nome de 3 pessoas aqui que não ficam falando à torta e à direita que é Bolsonaro, que é Bolsonaro, que é Bolsonaro. Mas os 3 se posicionaram. Você tá entendendo? Quando eu vi, o Pasolini não me respondeu. Eu mandei mensagem, ele não me respondeu, não. Mas eu vi depois um vídeo que ele fez, pouco tempo depois, falando isso daí. O Eric fez a mesma coisa. E o Euclério, recentemente, abertamente, em várias matérias de jornais, falou a mesma coisa. Então, assim, essa questão, às vezes a gente vai muito pelo que as pessoas ficam falando, Dudu, e esquece as ações. É como assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Não é assim? Uhum. Então a gente tem que olhar muitos frutos
Quem são essas pessoas? Porque tem muita gente que... Aquela, como é que é o nome lá? A Peppa, mas não é a Peppa daqui não, a Peppa de lá. Como é que é a... Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. Era chamada de Peppa. Peppa Pig. Inclusive tá muito bonita agora, né? Agora não é mais não. Agora não é mais não. Agora ficou linda, cara. A mulher mudou, parece que virou outra. Tiraram aquela capa gorda e botou um negócio magro lá, e o negócio ficou... Cara, você lembra como é que aquela mulher era Bolsonaro? Do nada... Perigoso esse negócio, é perigoso. Não. O Alexandre Frota, cara. Aham. Ei, Bolsonaro. E agora o cara, se pudesse entrar na casa do Bolsonaro, matava ele. Uhum. Não é? Então, assim, a gente precisa analisar muito essa questão do verbal. A gente tem que ir também pelas ações. Acho que as ações falam mais que as palavras. Muito bom. Fechando esse pacote, né? Revelações nas proporcionais. Quem você tá postando aí que pode ser revelação aí no quadro político dos nossos deputados federais e dos nossos deputados estaduais? Eu sei que você tem uns nomes aí que você estima, tá acompanhando o trabalho, ajudando também no trabalho. Fala para nós aí, quem você acha que pode surpreender a gente aí na Câmara Federal e na Câmara estadual? Cara, eu acompanho muito o Gilvan. Acredito que o Gilvan vai dar uma calçada de voto. O Gilvan vai arregaçar a boca do balão. Acho que o Lucas Polezi também vem de uma crescente pesada, vai fazer uma boa votação. Talvez o Lucas seja um cara que vai surpreender muita gente, que eu acho que o Lucas vai ter uma votação muito expressiva, muito boa. Tenho acompanhado muito também, você está falando do cenário da direita. Isso, da direita. Acompanho bastante o Messias Donato. Eu acho que o Messias foi uma grande surpresa para a questão da direita no Espírito Santo. Surpreendeu muita gente. Embora o Messias esteja ali no aspecto centro-direita, gente, a gente está fazendo aqui uma análise crítica, sem emoção, entendeu? Tá sendo racional. E o Messias é um cara legal também. Sim, pessoas que atuam no campo da direita. Da direita. A gente gostando, não gostando, não é isso? Muito combativo ali na direita, questão da anistia, questão ali do INSS, aquela questão aquela vez do MST lá, o cara foi lá, deu uma cacetada, ela falou, rapaz, esse cara tá, né? Então, assim, eu vejo esses nomes aí, Gilvan, muito forte, né? Muito robusto, firme ali nos padrões que ele tem sempre, a coerência de sempre, as pautas, então, enfrentado aí. Eu vejo o Lucas nessa crescente, eu vejo o Messias fazendo um trabalho muito bom, ele tá tendo uma representatividade boa, e vejo assim o nome revelação para a Câmara Federal. Uhum. Rapaz, o Eric tá vindo também para incomodar muita gente aí, né? O Eric Musso é um cara que tá vindo aí uma pegada também que a gente tem a chance de ter bons representantes, bons né? Manter os que tem e trazer outros nomes aí. A minha torcida é que a gente tenha 51%, né? Pelo menos, se 60%, né? São 10, dão 60%, né? Minha expectativa é que a direita tenha pelo menos 6 deputados federais. A direita, né? Centro-direita, direita. Sim. E acredito que mais alinhada ao Bolsonaro. Sim. Essa galera aí, eu vejo isso. E eu acho que o Dinho tá vindo aí também numa vertente boa para ser um deputado estadual aí, uma revelação muito grande. O PL vai estar meio que com um buraco, né? Vamos botar assim, em termos de candidaturas. E quem você acha que pode surpreender ali dentro do PL? O Pastor Dinho, o vereador de Serra, é um que você acabou de falar. O Pastor Dinho não acho que vai surpreender, não. Isso é o esperado. Uhum. Eu acho que o nome eu acredito, achar você tem uma coisa de dúvida, né? Eu acredito que o Dinho, ele é esperado uma votação muito boa. Eu acredito que o Dinho vai ser bem votado, vai ser um deputado representante, que a Serra precisa dessa representatividade dessa direita conservadora, né, cara? E o Dinho ele tem essa direita pegada. Mesmo. Na verdade, assim, o município da Serra sempre teve essa carência muito grande de ter esse líder ali, que levantasse esse grupo, que pensasse em grupo, que fizesse novas lideranças.
E o Dinho tem essa vertente. Uhum. O Dinho é esquisito, eu falo pra ele. Pô, você é esquisito, cara. Para com essas ideias. Não, Max, na próxima você tem que vir, quer ajudar fulano, quer levantar ciclano. O Dinho não é um cara egoísta, isso é legal. Entendeu? Então, assim, quer forma novas lideranças. A direita precisa de pessoas assim, cara. Acho que tem que acontecer. E eu vejo, assim, essa força muito grande, né? Que também deveria migrar para aqueles municípios também do estado do Espírito Santo que tem essa dificuldade também, né? Essa crescente nesse desenvolvimento. Seria bom se acontecesse em todo o estado. Acho que aqui em Vitória tem um Armando também, que vai ser candidato a deputado estadual, que é da direita. Tem o Fabiano Vila Velho, o pastor Fabiano também, tá? Tem essa condição de chegar também na Assembleia Legislativa. Acredito que a direita vai vir uma renovação pesada. Eu acredito muito no potencial aí desses 3 expoentes, né? Tô falando especificamente do PL, né? Que é o pastor Dinho, o pastor Fabiano e o Armandinho. Acredito que esses 3 aí podem surpreender. Nós temos aí quadros no PL como o deputado Danilo Baiense, né? Que a gente entende que ele tem um teto, né? E que esse teto acho que ficou bem definido agora na eleição passada. Acho que avaliando um pouquinho do mandato, né? Eu não vejo como que esse mandato ajudou a projetar para ele, de forma que ele consiga ultrapassar esse teto. Então eu consigo enxergar hoje na figura do Dinho, do pastor Fabiano e do Armandinho, talvez pessoas que possam, né, tá ultrapassando esse teto. Mas é claro, né, eu acho que a expectativa hoje é que o PL na Câmara Estadual, que é a Assembleia Legislativa, faça pelo menos de 5 a 7 deputados. Essa é a expectativa, né? Porque eu também acredito que o capitão Assunção vai manter o seu potencial, vai Sim. manter e até ampliar, né? Então, assim, acredito que a gente pode ter muita novidade aí. Política tem que pensar em grupo, cara. Você tem que pensar em grupo, você tem que participar de um grupo. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Entendeu? É um aqui, é um acolá, junta todo mundo, faz a força e a diferença acontece. É assim que tem que ser, entendeu? E o PL tá bem montadinho nessa questão aí, tá trabalhando bem essa situação aí, tá gostando de todo o estado. Você vê que os candidatos estão se preparando para a eleição. Eu acho que inclusive está se preparando mais, inclusive, que a eleição passada. O PL está se projetando melhor agora para 2026 do que disputou em 2022. Tem mais condições. É isso. Max, quero agradecer você, né, por aceitar o nosso convite, de bater esse papo. Acho que foi interessante o papo, né? Você que também já esteve lá atrás com a gente está tendo a oportunidade agora de conversar assim, né, frente a frente, porque a situação que a gente conversou foi uma situação muito ruim. Você estava lá no Paraguai, né? E hoje a gente está aqui. Bom saber que você está bem, que a sua família está bem, né? Que você está contribuindo, né, para o Estado do Espírito Santo, né, para a cidade da Serra. E assim, agradecer você. Queria que você deixasse as suas considerações finais aí para o nosso público. Vamos acreditar no Brasil, por mais difícil que seja. O Brasil tem jeito. E a prova disso é que ontem, que nós vimos que aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro, né, esses últimos 2 dias vendo toda essa situação lá no Rio de Janeiro, isso mostrou que se pegar no cabresto o negócio acontece. Se chegar junto mesmo, se chegar firme, o Brasil pode se tornar um El Salvador. Precisamos de pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que não se vendem, não se compram, pessoas que são tão certo como uma bússola, que é preciso. Você pode contar e você pode confiar. E nós precisamos de pessoas que pensam e agem dessa forma para o Brasil melhorar. O Espírito Santo tem jeito. Nem todo mundo que está aqui é ruim. Existem pessoas boas, assim como as ruins. Nós só precisamos selecioná-las. E, logicamente, estar ao lado de pessoas que pensam de forma positiva, que vai contribuir. Porque Deus, ele é um ser extraordinário, ele contribui. Mas ele espera que a gente também seja uma bênção e dê a nossa contribuição. Então nós temos que ser uma bênção nessa terra e fazer o melhor. E sempre lembre de uma coisa: lute sempre pela justiça. O justo jamais vai perder. Muito bom. Muito boa. Belas as palavras aí do nosso amigo Max. E eu quero agora deixar, né, dar um presente aqui, um mimo, né, que nós damos aqui para todos os nossos convidados, né, do nosso programa,
né? Um mimo que, gente, ó, é brincanagem uma sacadeira dessa, não é isso? Isso aí. Não é assim que fala? É assim mesmo. Tá aqui a caneca, arrasta pra direita, né? Que todo convidado... Gente, você chegar na casa de alguém e você ver essa caneca lá, é porque essa pessoa já participou do programa. Então tá aqui, Max. Opa, valeu. A lembrancinha aí pra você, entendeu? Se Deus quiser, mais pra frente nós vamos encher de chocolate. Nós vamos dar... Hein, Thiago? Nós vamos encher a caneca de chocolate, vamos dar cheio de chocolate. Mas como como é que é? O recurso tá pouco ainda. Por enquanto é só a caneca, Max. Ô, valeu, obrigado. Agradeço. Você aí, meu irmão. Você é um irmão, viu? E, assim, muito feliz de ter participado participar um pouquinho da sua vida, né? Ter te ajudado também, de alguma forma aí, nesse meio tempo, com tudo que você passou. E eu quero te agradecer em nome do povo brasileiro, em nome, né, dos patriotas. Eu quero te agradecer pelo que você passou, pelo que você enfrentou, pelo que você viveu, né, lutando pela gente, né? Eu me sinto contemplado pela sua luta. Não sei se eu teria capacidade de aguentar, suportar o que você suportou, assim como, né, os demais patriotas que também tiveram os seus mártires ali. Mas o que eu tenho a falar, né, as minhas considerações finais é uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida e a você pelo que você aceitou, né, enfrentar em favor da liberdade, né? E vamos em frente. Já tem muita coisa pra gente viver ainda, tem muita coisa pra gente fazer, muito desafio pra gente romper, né? E com Deus na frente, né? Não tem obstáculo que resista. Muito obrigado pela presença. Gente, ó, você que ainda não se inscreveu no canal, viu? Se inscreve aí, ativa aí o sininho para você receber as notificações, os vídeos, ok? Compartilha esse vídeo. Na descrição desse vídeo tem aí o vídeo do primeiro programa com o Max Pitangui, ele no Paraguai. Então você vai lá embaixo na descrição, entendeu? Clica para você assistir, você entender um pouquinho do que ele passou naquele momento. No mais, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pela sua parceria, obrigado Estúdio F Brandão, né, por essa parceria, obrigado Thiago, nosso técnico, sempre tá aqui, né, nos ajudando, Fabiano também, Fabiano Brandão, né, o CEO aqui do grupo, viu, gente? Muito obrigado, até semana que vem nós estaremos com uma presença também muito especial, que é uma pessoa que você conhece, Max. Quem? Será que vai dar bom o podcast semana que vem? Professor Leonardo Campos. Minha nossa. Conheço bastante. Professor de História. Ele pintou o cabelo. Ele pintou o cabelo. Pintou o cabelo? Ixi, rapaz. Então, tá com uma cor diferente. Vai ser bom o negócio. Olha só. Professor de História e vamos falar sobre conservadorismo, o desafio dos conservadores ao longo dos séculos. Rapaz, vai ser forte o programa de semana que vem, viu? Aguardamos vocês nessa audiência. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a semana que vem.